Já teve aquela sensação estranha, um arrepio, como se algo estivesse fora do lugar? Aquela impressão de que, mesmo sozinho, parece haver olhos seguindo cada movimento seu? Hoje, quero te levar a explorar histórias reais, cheias de mistério, que desafiam a lógica e nos fazem encarar os cantos mais obscuros da nossa vivência. São histórias de encontros sinistros, estranhos que surgem do nada, locais comuns que se tornam assustadores e situações difíceis de explicar, que podem mudar a forma como você enxerga o mundo. Imagine adolescentes sendo observados por figuras sombrias ou eventos esquisitos acontecendo dentro do que deveria ser o lugar mais seguro, sua própria casa. À medida que você escuta, é possível que o coração dispare e a tensão aumente. E depois de ouvir esses relatos, pode ser difícil olhar para a rotina de forma leve. Mas antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias que mexem com sua imaginação. Quem sabe depois disso, você pense 2 vezes antes de apagar as luzes. Me chamo Dom e sou o seu narrador do canal Evocando Medo. Eu costumava ir jogar boliche com os meus amigos com bastante frequência na adolescência, por volta dos 12 ou 13 anos. Tinha uma pista de boliche na esquina da casa deles, então era nosso ponto de encontro nos finais de semana. Esse lugar fechou há muito tempo, mas, quando estava aberto, era super barato e perfeito para um grupo de adolescentes sem muita grana no bolso. Num desses sábados, fui com Victor, Robert e Bruno ao boliche. A gente sempre ia à noite. Devia ser perto das 8. O lugar ficava lotado nos fins de semana e era comum ver algumas caras conhecidas. Havia um homem mais velho que, vez ou outra, estava lá sozinho jogando na área onde serviam bebidas. A gente jogava sempre no lado onde não tinha álcool. Como começamos a reparar nesse cara? Porque ele tinha o hábito de andar pelo boliche inteiro, passando por todas as pistas, observando as pessoas jogarem e depois voltava para a própria pista, sempre sozinho. Logo começamos a chamá-lo de Bob Estranho, depois de vê-lo umas 3 vezes. Naquela noite apareceu uma pista vaga bem ao lado da nossa e, surpresa, adivinha quem veio se sentar do nosso lado? Isso mesmo, Bob, ou seja lá qual fosse o verdadeiro nome dele, mas continuarei chamando de Bob. Ele começou a configurar o jogo na pista ao lado e não demorou muito para que tentasse puxar conversa. Ele começou comentando sobre nossa forma de jogar e, vez ou outra, interrompia nossa conversa para dizer umas coisas estranhas, como o tempo que ele frequentava o lugar. E então chegou a dizer algo bem esquisito, que ele nos observava jogar todo fim de semana e resolveu se apresentar naquela noite. Ele tentou bancar um tipo de professor de boliche para a gente, mas, na real, estava mais para irritante e, acima de tudo, muito incômodo. Em certo momento, Bob veio até a nossa pista enquanto eu estava prestes a lançar a bola e segurou meu pulso para tentar me colocar numa posição que ele achava melhor. Eu nunca tinha dado permissão para que ele me tocasse ou orientasse. Nós tínhamos apenas 13 anos, mas ninguém teve coragem de falar algo como "Ei, dá o fora". Percebi que meus amigos também estavam desconfortáveis. Cada vez que ele me tocava, eu me sentia ainda mais enjoado. Acabamos encerrando a noite mais cedo por causa dele. Em vez de gastar nosso dinheiro com mais partidas, fomos a uma pizzaria a algumas quadras dali. Quando saímos, Victor e Bruno seguiram por um caminho, já que moravam em outro quarteirão. Robert e eu seguimos pelo lado oposto, voltando para casa. No meio do caminho, escutamos o som de um motor ligando, o que nos fez virar. Vimos um SUV antigo, tipo um Ford Explorer, fazendo uma manobra ali perto e ambos pensamos que podia ser o Bob Estranho. O SUV começou a nos seguir devagar enquanto caminhávamos e então aceleramos o passo. Depois de um tempo, o SUV emparelhou ao nosso lado e abaixaram o vidro. Sim, era o homem do boliche. Ele nos ofereceu uma carona para casa. Respondemos com um não, obrigado. Ele insistiu
dizendo que não era seguro para 2 adolescentes andarem sozinhos àquela hora da noite. Nós éramos jovens, sim, mas já não éramos crianças pequenas, e era absurdo ele achar que conseguiria nos convencer a entrar no carro. Quando ele percebeu que não íamos ceder, estacionou o carro ao lado da calçada e parou. Robert e eu resolvemos começar a correr até em casa. Ao chegar na esquina onde a gente se separava, dissemos "tchau" e continuei correndo. Quando finalmente cheguei, estava sem fôlego. E correr depois de comer pizza não é a melhor das ideias. Meu pai já estava dormindo, afinal, ele trabalhava nos fins de semana. Minha mãe devia estar com as amigas, e provavelmente o mesmo valia para minha irmã. Então, eu não deveria tocar a campainha, porque meu pai não queria ser acordado. Fui pelos fundos para pegar a chave da porta dos fundos, que ficava escondida no galpão. Quando saí do galpão, senti que tinha ouvido algum som, e agora penso que deveria ter confiado no meu instinto. Cheguei até a porta dos fundos para destrancá-la, e assim que a abri, ouvi o som de alguém correndo em minha direção. Antes que eu pudesse me virar completamente, senti alguém me empurrar para dentro da casa com a mão cobrindo minha boca e o braço ao redor do meu pescoço. Não consegui ver quem era, pois não podia girar a cabeça. Lutei, arranhando e segurando a mão do homem até conseguir soltar minha boca apenas o suficiente para gritar "pai". Mesmo com apenas 13 anos, consegui me debater o suficiente para que ele perdesse o controle algumas vezes, e pude gritar. Isso certamente o assustou, pois ele finalmente me soltou e saiu correndo. Eu nem olhei para trás. Corri para o andar de cima e gritei pelo meu pai. Ele saiu do quarto e, depois de ouvir o que tinha acontecido, deu uma olhada no quintal e em toda a propriedade antes de voltar para dentro. Contei para ele sobre o homem do boliche, aquele a quem apelidamos de Bob Estranho, e como ele tinha seguido Robert e a mim em seu SUV depois de confessar que nos observava no boliche. Meu pai foi à polícia e tentou obter as gravações de segurança daquela noite no boliche, mas eles se recusaram. Nunca mais fui permitido a voltar lá depois que minha mãe soube de tudo, embora eu não quisesse mesmo voltar. O mais estranho é que, tecnicamente, eu não posso dizer com certeza absoluta que o homem que me seguiu e me agarrou era o mesmo do boliche, mas, realisticamente, quais as chances de não ser ele? Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Na adolescência, eu e meu grupo de amigos próximos éramos, digamos, o que muita gente chamaria de arruaceiros. Gostávamos de aprontar, de quebrar regras e de explorar lugares onde tecnicamente não deveríamos estar. Cresci em um subúrbio ao norte de Nova Jersey, então acho que dá para dizer que éramos só garotos entediados, sem muito o que fazer. Olhando para trás, percebo que passávamos o tempo de um jeito meio bobo, mas bom, já não há nada que eu possa fazer sobre isso. Uma das nossas atividades favoritas era explorar lugares nas altas horas da madrugada. Na maioria das vezes, investigávamos edifícios abandonados, mas nem sempre era assim. Em certo momento fomos até expulsos do colégio depois de entrar por uma janela aberta, mas essa história fica para outro dia. Numa noite em especial, planejávamos algo mais ousado. Estávamos em 5, eu, Léo, Tiago, Henrique e Hugo. O Henrique era o tipo de pessoa que pulava de um emprego para o outro com frequência, o que virava uma piada interna entre nós. Ele abandonava empregos tão rápido quanto conseguia arranjá-los, geralmente por motivos tão ridículos que era até engraçado. Ele tinha acabado de conseguir um bico como atendente em um boliche, em uma cidade um pouco distante da nossa. Aposto que você já imagina onde isso vai parar. Henrique tinha recebido a chave para fechar o boliche na noite anterior. Hugo, que era um verdadeiro mestre na arte de convencer, conseguiu fazer Henrique topar a ideia de nos levar para explorar o lugar lá pelas 3 da manhã. Sério, Hugo tinha uma lábia que poderia fazer alguém lhe doar um rim, de tão persistente que ele era. Não o vejo há um bom tempo. Talvez até esteja preso hoje em dia. Então, 5 concordamos em beber um pouco antes de irmos. Cada um bebeu bastante, menos o Tiago,
que só saía se pudesse ser o motorista. O pai dele tinha um BMW que ele adorava usar para encerrar nossos rolês quando estava cansado. Depois de todos nós já estarmos um pouco animados, Tiago pegou o carro e nos levou até o boliche. Eu era o típico bebum do grupo. Não é algo de que me orgulho hoje, mas naquela época era assim. Isso me fazia levar as coisas menos a sério do que deveria, principalmente em situações de risco. Henrique destrancou a porta e nós 5 entramos. Léo, como sempre, era o mais cauteloso e insistia para tomarmos cuidado, sempre com sua voz engraçada e aguda. Quando Henrique nos avisou que não poderíamos realmente jogar boliche, rolou uma certa decepção geral. Aí, tive a brilhante ideia de escorregar pelas pistas, como se fossem tobogãs improvisados. Como todos nós estávamos meio alterados, a ideia rendeu boas risadas e nos divertimos bastante. Depois de um tempo, decidimos explorar mais o local. Perguntamos ao Henrique se havia uma sala nos fundos que poderíamos fuçar, e ele disse que sim. Fomos para a área dos funcionários, onde ele nos levou a uma espécie de depósito. Começamos a mexer nas coisas, revirando e fazendo bagunça. Na nossa cabeça, achávamos que Henrique acabaria sendo demitido de qualquer forma, então não ligamos muito para a bagunça. No meio dessa farra, ouvimos um estrondo forte vindo de baixo. Todos congelamos e nos entreolhamos. Tiago, o único que estava sóbrio, perguntou se havia um porão no lugar. Henrique, tão surpreso quanto a gente, disse que não fazia ideia de que existia um porão ali. Hugo, por outro lado, sorria, louco para continuar explorando. Já o Léo estava visivelmente nervoso, dizendo que provavelmente acabaríamos sendo a causa da demissão de Henrique. Começamos a sussurrar, discutindo se deveríamos ou não procurar esse tal porão. Foi então que Tiago levantou a ponta de um tapete num canto e revelou uma escotilha. Ficamos todos espantados. A atmosfera mudou na hora e deu aquele frio na barriga de que aquilo sim era algo sério. Mesmo com o caminho para o porão encontrado, ainda restava o mistério do som estranho que ouvimos antes. Acho que nenhum de nós realmente queria descer, mas no típico estilo corajoso e controlado de Tiago, ele deu o primeiro passo. Abriu a tranca e olhou para a velha escada enferrujada que sumia na escuridão. "Tô fora", sussurrou Léo, gesticulando para sairmos. Tiago ignorou e começou a descer, iluminando o caminho com a lanterna do celular. Sem dizer mais nada, desapareceu na escuridão. Dava para perceber que Henrique, Hugo e Léo estavam bem apreensivos, o que era compreensível. Mas com toda a confiança que o álcool me deu, fui em seguida. Hugo veio logo atrás e Henrique fechou a fila. Léo recusou-se a descer com a gente. Já lá embaixo, nós 4 usamos as lanternas dos celulares para explorar o porão misterioso, que por algum motivo fora tão bem escondido. O ambiente estava cheio de poeira e de caixas de papelão empilhadas até o teto. Não havia mais nada ali, ou pelo menos foi o que pensamos à primeira vista. Hugo avistou uma porta num canto e todos nos aproximamos. Tiago colocou a mão na maçaneta, mas, antes de abrir, ouvimos um som inconfundível do outro lado, exatamente como o barulho que ouvimos antes. Nos entreolhamos todos com olhares assustados. Pensamos a mesma coisa. Poderia ser um animal? Impossível. O barulho era alto demais para isso. Comecei a me sentir realmente assustado e pensei em dar meia volta. Mas, num impulso de coragem duvidosa, Tiago abriu a porta, revelando outra sala de armazenamento. Só que isso não era tudo. No canto da sala, uma figura humana estava sentada no chão de costas para nós com as pernas cruzadas. Congelamos, tomados pelo pavor. Ficamos parados por 1 minuto inteiro, sem mover um músculo, até que a pessoa no canto começou a bater a cabeça contra a parede, explicando o som que ouvimos antes. Com todo cuidado, comecei a me afastar na ponta dos pés em direção à escada, evitando fazer barulho. Os outros seguiram, todos claramente apavorados. Mas então, Henrique tropeçou em algum entulho no chão e soltou um palavrão. A pessoa na sala soltou um grito e nós saímos correndo. Tiago e eu subimos a escada em questão de segundos, com Hugo logo atrás. Léo estava inclinado, escutando, visivelmente preocupado com o que ouvia. Hugo finalmente subiu, e nós 3 saímos correndo da sala. Em meio à confusão, ouvimos o grito de Henrique: "Sai de cima de mim!"
mas Hugo e Tiago estavam apavorados demais para retornar. Voltei para a sala e vi Léo arremessando um cano de metal pela escotilha, logo seguido por um grito assustador. Henrique subiu pela escada e Léo o puxou pelo pulso, ajudando-o a sair. Henrique correu na minha direção, enquanto Léo fechava a escotilha com um golpe firme. Nós 5 saímos do boliche às pressas, e Henrique trancou a porta com as mãos trêmulas. No carro, Tiago nos levou de volta com o olhar perdido. Durante o trajeto, ouvimos Henrique contar o que aconteceu depois que subimos. Quem quer que estivesse no porão pulou nas costas dele, arranhando-o. Léo apareceu para ajudar, acertando o agressor com o cano, o que fez o sujeito cair para trás. Henrique relatou que só viu o rosto do homem por uma fração de segundo. Um velho com uma aparência amedrontadora, barba desgrenhada e cabelo bagunçado como um ninho. No dia seguinte, Henrique se demitiu sem dar explicações ao chefe. Afinal, o que fizemos era claramente ilegal. Até hoje não sabemos como aquele sujeito foi parar lá embaixo. Talvez houvesse uma entrada alternativa que deixamos passar. De qualquer forma, o fato de o porão estar tão bem escondido me faz pensar que o chefe de Henrique talvez soubesse de algo. Desde essa noite, perdi completamente o gosto por boliche e nunca mais voltei a jogar. Uma noite, minha namorada Aline e eu resolvemos que seria divertido jogar uma partida de boliche. Pegamos o carro e fomos ao boliche mais perto, passando por todo o ritual. Alugar sapatos, escolher as bolas e definir uma pista. Não éramos exatamente profissionais, já fazia anos desde que qualquer um de nós tinha jogado. Alugamos 1 hora para ver no que dava. Aline, entretanto, não parecia muito animada, já que suas jogadas iam direto para a canaleta. Eu estava indo um pouco melhor, mas só um pouco. Então minha ajuda não fazia tanta diferença. Como se isso já não fosse o suficiente, o ex dela apareceu com um grupo de amigos e ocupou as pistas ao lado da nossa. Aline ficou incomodada, desviou o olhar e, em um sussurro, disse que era melhor irmos embora. Juntamos nossas coisas antes do planejado e saímos. Ela foi direto para o carro enquanto eu ficava no balcão para devolver os sapatos. Tenho a impressão de que o ex dela me viu, mas desvio o olhar sem comentar nada com Aline. Voltamos para casa e decidimos fazer uma sessão de Wii Sports Bowling com uma taça de vinho, o que na verdade parecia uma opção bem mais divertida. Quando chegamos, liguei o Wii e abri o vinho. A tentativa de boliche tinha sido um fracasso, mas eu queria que a noite dela ainda fosse agradável. Jogamos no Wii por uns 30 minutos, ouvindo música e degustando o vinho. A noite estava mais leve e agradável que o boliche real, até que, quando a música parou, ouvimos um ruído vindo de cima. Naquele breve instante de silêncio, Aline e eu nos encaramos, confirmando que ela também tinha escutado. Desliguei a música completamente, deixando apenas o silêncio ao nosso redor. O som que ouvimos antes parecia algo pesado caindo no chão. Resolvi subir e investigar. Passei por cada quarto com as luzes acesas, olhei embaixo de todas as camas e fiquei aliviado por não encontrar nada. No fundo eu sabia que não esperava achar ninguém, mas naturalmente você precisa checar se escuta um barulho estranho em casa. Mesmo assim, fiquei me perguntando o que poderia ter causado aquele som, já que não havia nada caído. Voltamos ao Wii e passamos mais uns 30 minutos jogando e bebendo vinho. Depois levamos nossa pequena festa para o quarto até adormecermos. Aline, que não tem muita resistência para a bebida, acabou ficando bem mais bêbada que eu, então fui eu quem acordou no meio da noite. O som que me despertou era inconfundível. O som de algo pesado sendo derrubado, dessa vez vindo de cima. O curioso é que estávamos no último andar, então o que poderia estar acima de nós? Só restava o sótão. A entrada do sótão fica logo do lado de fora da porta do quarto. Uma daquelas com uma cordinha que você puxa e desce uma escada de metal. Fui andando nas pontas dos pés para não acordar Aline. Cheguei embaixo da porta do sótão e fiquei escutando. A cada poucos segundos, eu ouvia um rangido suave, como se algo estivesse se movendo. Não queria assustar Aline, mas já ouvi dizer que animais às vezes entram nos sótãos.
Peguei uma vassoura no armário, imaginando que, se fosse preciso, serviria para afastar um bicho qualquer. Abri a porta do sótão silenciosamente e comecei a subir. No topo da escada, na escuridão, parei para ouvir. Então, veio um som. Era o rangido de uma cadeira de balanço de madeira que tínhamos guardado lá. Com o celular, iluminei o sótão. Havia alguém sentado na cadeira, balançando devagar. Quase perdi o equilíbrio na escada. A vontade era correr para perto de Aline e nos esconder, fazer qualquer coisa menos me aproximar daquele homem. Mas tomei fôlego e gritei: "Quem é você?" O som do balanço parou e ele se virou para me encarar. Da garganta saiu um som gutural, quase animalesco, e então ele se levantou. Foi nesse instante que desci a escada o mais rápido possível e empurrei a porta do sótão para fechá-la. Gritei para Aline ligar para a polícia e, assim que ouvi sua resposta, fiquei segurando a porta do sótão para que ele não conseguisse abri-la. Lá de cima, ele começou a chutá-la, tentando forçá-la para baixo. Eventualmente os chutes pararam, e o que veio a seguir foi uma risada descontrolada de alguém mentalmente instável. Em seguida, ele começou a falar uma língua que soava como russo. Meus braços doíam de tanto segurar a porta, mas continuei ali, aguardando a chegada da polícia. Quando finalmente chegaram, Aline desceu para deixá-los entrar. A partir daí, os policiais assumiram o controle, subiram até o sótão e tiraram o homem de lá. Aline e eu ficamos na sala lado a lado no sofá, até que o vimos passar algemado pela sala, escoltado pela porta da frente. O jeito que ele me olhou dizia tudo. Aquele homem era perigoso, com um olhar carregado de ódio e descontrole, misturado com algo de confusão. Seu lábio se retorcia de forma estranha, que faria qualquer um pensar que ele estava embriagado. Não soubemos o destino dele depois disso. Não seguimos com acusações civis, mas tenho certeza de que ele enfrentou alguma penalidade criminal, caso não tenha sido considerado mentalmente incapaz. Tudo isso aconteceu em pleno verão, época em que mantemos as janelas abertas. É bem provável que ele tenha entrado por alguma janela nos fundos. Não sei ao certo por que ele escolheu nossa casa. Talvez tenha sido apenas o azar de estarmos em seu caminho. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Isso ocorreu quando eu era apenas uma criança, talvez com cerca de 8 anos. Meus pais já tinham idade avançada quando me tiveram, e meus irmãos mais velhos têm pelo menos uma década a mais do que eu. Naquela noite fui despertado por um tumulto vindo do andar de baixo. Eram meus pais. Ao abrir a porta do quarto, pude escutar que eles estavam extremamente alterados por alguma razão desconhecida. Caminhei até o topo da escada e chamei: "Mãe? Pai?" Minha mãe se aproximou da base da escada e respondeu: "Volte para a cama." Fiz o que ela pediu sem questionar. Dava para perceber que estavam abalados com algo. Tentei voltar a dormir, mas logo ouvi a porta da frente bater e então o silêncio absoluto. Presumi que eles tivessem saído, mas não sabia o motivo. De qualquer forma, obedeci ao que minha mãe havia dito e voltei para a cama. Mais tarde, acordei novamente com barulhos no andar de baixo. Ouvi a porta da frente se fechando e depois passos, mas sem nenhuma conversa. Naturalmente, imaginei que tinham retornado e estavam tentando não fazer barulho para não me acordar. A partir dali, segui ouvindo passos e alguns sons esporádicos vindo lá de baixo. Era o som de gavetas e armários sendo abertos e fechados, e sem dúvida, também ouvi a geladeira sendo aberta. Na minha cabeça, achei que fosse meu irmão mais velho, Marlon, que já tinha carteira de motorista na época e costumava chegar tarde. Então, vê-lo em casa às 2 da manhã, revirando a geladeira, não era exatamente uma surpresa. Essas eram as explicações lógicas que eu repetia para mim mesmo, tentando fazer sentido do que estava ouvindo. Depois de um tempo, ouvi passos subindo as escadas, cada vez mais altos e mais próximos, até pararem no topo e seguirem direto até a minha porta. A porta se abriu devagar, num silêncio quase perturbador. Permaneci deitado, imóvel, só com os olhos fixos na direção da porta.
Não havia luzes acesas do lado de fora. Quem quer que estivesse se movimentando estava no escuro. Tudo o que consegui ver foi uma sombra na entrada com a forma de uma cabeça. Chamei por nomes familiares, primeiro Marlon, depois mãe e então pai. E por fim perguntei: quem está aí? Não houve resposta. Apenas fecharam a porta, me deixando confuso e um tanto assustado. Logo depois, ouvi passos descendo as escadas. Convenci-me de que era meu pai, talvez verificando se eu estava bem após ter chegado, mesmo que não fizesse ideia do porquê ele não havia respondido. Fiquei sem ouvir nada lá de baixo por algum tempo. A curiosidade tomou conta de mim e acabei descendo as escadas no escuro, deixando todas as luzes apagadas enquanto me aproximava da cozinha. Então, parei de repente ao ver uma figura alta parada bem no centro da cozinha. Pai? Chamei, supondo que fosse ele, apenas pela altura daquela pessoa. Uma voz grave respondeu: volte para cima. Corri de volta para o quarto, fechei a porta e me escondi debaixo das cobertas. A única coisa que me passava pela cabeça era: por que a voz do meu pai soou tão estranha? A possibilidade de um estranho estar na casa nem sequer me ocorreu. Pelo menos não até ouvir a porta da frente se abrir de novo e uma confusão tomar o andar de baixo junto das vozes dos meus pais. Fui até o topo da escada novamente e meus pais ficaram surpresos ao ver que eu ainda estava acordado. Perguntei o que tinha acontecido e eles responderam que Marlon tinha passado por um pequeno acidente, mas que ele ficaria bem. Só meses depois eu soube que ele havia sofrido um acidente de carro, dirigindo em condições nas quais não deveria estar ao volante. Meus pais tinham recebido uma ligação do hospital e correram para encontrá-lo, me deixando dormindo. Perguntei ao meu pai se ele tinha passado no meu quarto antes, e foi aí que descobri que eles estiveram fora por várias horas. Minha mãe começou a se desesperar, brigando com meu pai por ele ter esquecido de trancar a porta ao saírem às pressas. Contar a ele sobre a pessoa que vi na porta do meu quarto e na cozinha fez com que meu pai começasse a revistar a casa com uma arma, enquanto minha mãe ligava para a polícia. A última coisa de que me lembro foi de um policial pedindo para eu contar o que aconteceu. Meus pais disseram depois que se sentiram tolos ao explicar aos policiais que tinham me deixado sozinho com a porta destrancada. Aparentemente, nada de valor foi roubado, e quem quer que tenha entrado em casa não parecia ter a intenção de me machucar. Ter um estranho completo dentro da sua casa já é algo assustador. Imagine passar por isso aos 8 anos. Foi entre 2013 e 2014. Meu irmão tinha por volta de 7 ou 8 anos na época, e nós tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa para ficar mais perto da escola e economizar no aluguel. A casa, considerando tudo, era bem agradável. Até tinha uma lareira aconchegante para aquecer no inverno. Meu irmão era um verdadeiro fã do Batman e tinha um carrinho do personagem que, ao apertar um botão, fazia barulho e acendia luzes. Era o brinquedo preferido dele, então ele vivia brincando com aquilo. Uma tarde, depois de brincar no quintal, ele entrou e disse que tinha encontrado algo. Naturalmente, minha mãe e eu perguntamos o que era. Ele mostrou uma foto de um menino jovem, o tipo de foto de escola que vem em adesivo quando os pais pagam um extra. A foto estava toda suja e desgastada, a ponto de não dar para ver o ano em que foi tirada. Achamos que algum pai tinha perdido a foto do filho por ali, sem maiores problemas. Então meu irmão disse algo que nos pegou de surpresa. "É o Buddy", ele disse. Eu olhei para ele, esperando que ele repetisse o que tinha dito, e ele repetiu. Apontou para a foto e afirmou: "Esse é o Buddy, ele é meu amigo." Eu apenas balancei a cabeça devagar, como se realmente entendesse do que ele estava falando. O que mais me confundiu é que meu irmão sempre teve dificuldade em fazer amizades, e até onde eu sabia, não tinha amigos. Esse tal de Buddy apareceu só depois que nos mudamos. Dei de ombros achando que ele tinha conhecido algum vizinho novo e, de alguma forma, arranjado uma foto escolar como lembrança. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, com todos na casa dormindo, acordei com o som do meu irmão falando. Irritada, fui até o quarto dele para dizer que voltasse a dormir ou acabaria acordando nossos pais.
Ao entrar, achei estranho, pois ele estava sentado na cama, bem ereto, conversando como se houvesse alguém ali de verdade, não apenas murmurando para si ou brincando. Disse para ele dormir e voltei ao meu quarto. Alguns dias depois, minha mãe comentou comigo sobre meu irmão, perguntando se eu tinha visto ele se levantar à noite. Respondi que não. Só lembrava daquela vez em que o ouvi falando de madrugada. Mas foi só. Perguntei por quê, e ela mencionou que ele andava agindo de um jeito estranho, mas, como sempre, ignoramos, considerando coisa de criança. No meu quarto, a cama ficava de frente para a porta. Me virasse, podia ver o corredor ali na frente. Certa noite acordei com vontade de ir ao banheiro, e como sempre tive, e ainda tenho muito medo do escuro, deixei a luz do corredor acesa. Sabia que meu pai apagaria mais tarde quando se levantasse, e eu provavelmente já estaria dormindo de novo. Deitada de frente para a porta, levei um susto com um som repentino. Era o carro do Batman do meu irmão, fazendo barulho. Levantei, pronta para repreender meu irmão por brincar tarde. Mas ao entrar no quarto, ele estava dormindo profundamente na cama, e o brinquedo estava do outro lado do quarto, no chão, ainda emitindo os sons. Fui até lá e desliguei. Voltei a dormir, mas nos dias seguintes, meu irmão não parava de falar sobre o Buddy. Sinceramente, aquilo estava começando a me assustar. Então fui até os vizinhos das casas ao lado. Uma casa não tinha crianças e a outra estava desocupada. Aquela situação começou a me preocupar, mas meu pai disse que devia ser apenas um amigo imaginário que ele tinha inventado. Concordei, pois não conseguia pensar em outra explicação. Mas quase todas as noites, alguém em casa, fosse minha mãe, meu pai ou minha irmã, dizia que ouvia o brinquedo do Batman do meu irmão fazendo barulho, tendo que entrar no quarto para desligá-lo. Comentei que também tinha feito isso e mencionei de novo o fato de que meu irmão parecia estar conversando com alguém. Certa noite, meu pai jurou de todas as formas que o brinquedo devia ter algum tipo de sensor de movimento, mas quando o compramos não havia nada indicando essa função. Minha irmã e eu ficamos tão incomodadas com aquilo que começamos a dormir juntas no meu quarto, o que, olhando agora, foi um alívio, pois, do contrário, talvez eu tivesse descartado tudo como um pesadelo. Enquanto conversávamos, tentando manter a calma e aliviar o clima, ouvimos o temido som do brinquedo do meu irmão. Ambas olhamos para a porta do meu quarto, que estava aberta, e também para o quarto dele, que ficava logo em frente. Nossas expressões se transformaram em puro pavor ao vermos o brinquedo do nosso irmão rolando sozinho para fora da porta. Gritamos e corremos direto para o quarto dos nossos pais, que ficaram furiosos com o nosso irmão, achando que era alguma brincadeira de mau gosto para nos assustar. O que ele respondeu me deu arrepios na espinha. Não fui eu, foi o Buddy que quis brincar essa noite. Naquela mesma noite, o brinquedo foi para o lixo com as pilhas retiradas. Minha irmã e eu ficamos aliviadas, mas só até o dia seguinte. O meu irmão estava com o brinquedo de volta. Meus pais o acusaram de ter tirado do lixo, ao que ele respondeu: "Foi o Buddy que pegou para mim." Dessa vez o brinquedo foi quebrado em vários pedaços e jogado fora de vez. Meu irmão, claro, ficou chateado, mas nossos pais o compensaram com uma nova figura do Batman, e tudo ficou bem. Até mais ou menos uma semana depois, quando sentimos que tudo havia finalmente se acalmado e que o Buddy tinha ido embora. Minha mãe estava cozinhando peitos de frango na grelha elétrica George Foreman na bancada da cozinha e veio até a sala para nos perguntar algo. Todos nós pulamos de susto ao ouvir um estrondo na cozinha. Fomos até lá e vimos a grelha George Foreman no meio da cozinha, como se tivesse sido jogada. Minha mãe jurou que a grelha não estava na beirada e meu pai não tinha explicação para o que aconteceu. Depois disso, nada mais ocorreu e nos mudamos cerca de 1 ano depois. Mas até hoje me pergunto se o amigo imaginário do meu irmão, Buddy, era mesmo só fruto da imaginação. Quando eu tinha uns 10 anos, minha família se mudou para uma casa nova em uma cidade diferente. Comecei a estudar em uma escola primária nova, já na 5ª série. E como sempre, o início foi complicado. Sentia-me um pouco deslocado, afinal todas as crianças já se conheciam e eu parecia ser apenas uma presença aleatória chegando de fora.
Na escola, havia uma regra de que você precisava se sentar com os colegas da sua própria classe no horário do almoço. E me lembro de como isso foi constrangedor nos primeiros dias. As crianças nessa idade podem ser bem críticas, e o rótulo de novato me dificultava fazer novos amigos. Nos meus primeiros dias como o novato do pedaço, acabei conhecendo algumas crianças da vizinhança. Um desses novos amigos foi o Caio. Ele estudava em uma escola particular, então não nos encontrávamos na escola. A gente se conheceu enquanto eu andava de bicicleta pela rua. Ele perguntou se eu tinha acabado de me mudar para a casa da esquina. Dali em diante, começamos a sair juntos. Alguns dias depois, conheci o Alex. Um dia, Alex apareceu na minha casa, tocou a campainha e pediu para falar comigo. Quando meus pais me chamaram até a porta e o apresentaram, fiquei um tanto confuso. Ele explicou que morava no final da rua e perguntou se eu curtia videogames. Claro, disse que sim, e ele me convidou para jogar Grand Theft Auto San Andreas na casa dele. Eu não tinha esse jogo, mas queria muito, então aceitei. Fomos até a casa dele, que ficava praticamente na esquina oposta. Logo ao chegar, notei que a casa parecia um pouco diferente das outras da rua. Tinha o mesmo tamanho, mas dava a impressão de estar descuidada, quase negligenciada. Em vez de grama, o quintal da frente era só uma grande área de terra dividida por uma trilha até a porta da frente. Ao entrarmos, o cenário não era muito diferente. A casa parecia desorganizada, cheia de caixas e objetos espalhados por todos os lados. Ele me levou ao porão, que tinha um cheiro forte, como se uns 15 gatos morassem ali, mas, curiosamente, não havia nenhum animal. O porão era um verdadeiro caos, talvez o lugar mais bagunçado da casa. Nos sentamos em um velho sofá de couro marrom, bem em frente à TV, onde ele tinha um GameCube e um PS2. Ele colocou o San Andreas para rodar, e jogamos no modo de 2 jogadores. Foi realmente divertido, e naquele momento pensei que o Alex parecia alguém com quem eu gostaria de ser amigo. Depois de um tempo, disse que precisava ir embora, e ele pareceu um pouco desapontado, como se quisesse continuar brincando. Como já estávamos jogando há umas 2 horas, eu só queria voltar para casa. Ele me acompanhou até metade do caminho, e quando falei até mais, basicamente dei a entender que ele já podia voltar. Esse foi o primeiro sinal de que Alex era um pouco diferente, mas não considerei nada preocupante. No dia seguinte, ele apareceu de novo e pediu aos meus pais para ver se eu queria brincar. Dessa vez jogamos GameCube no meu quarto por cerca de 1 hora. Não querendo parecer maldoso, mas comecei a achar a presença dele um pouco desconfortável. Ele tinha uma maneira de ficar muito próximo de mim, que me deixava desconfortável. No dia seguinte, depois da escola, Alex veio novamente. Eu não estava com muita vontade de sair e pedi para minha mãe dizer que não estava me sentindo bem. Então ele acabou indo embora. Na verdade, eu preferia sair com o Caio porque me sentia mais à vontade com ele. Mais tarde peguei minha bicicleta e fui até a casa do Caio para ver se ele queria sair. Ele topou e começamos a andar de bicicleta pela rua, mas isso acabou sendo um erro. Quando passamos pela casa do Alex, ele apareceu na varanda como se estivesse de olho na janela esperando. Foi meio estranho e embaraçoso, já que eu tinha acabado de pedir à minha mãe para dizer que eu estava doente. Enquanto pedalávamos, contei ao Caio sobre Alex e como ele me parecia um pouco esquisito. Caio ficou surpreso por eu estar saindo com ele e comentou que toda a família dele era meio excêntrica. Foi assim que descobri que Alex, na verdade, era alguns anos mais velho que eu. Ele tinha 12 anos. Depois disso, decidi que seria melhor manter distância. No final de semana seguinte, Alex apareceu na minha porta de novo, me procurando. Já tinha combinado com minha mãe para ela dizer que eu não estava em casa caso ele viesse, e foi isso que ela fez. Mais tarde naquela noite, acordei com a janela do meu quarto completamente aberta e uma brisa fria entrando. Era uma noite de setembro, então eu sabia que tinha deixado a janela fechada. Acordar com aquele vento gelado me deixou com uma sensação estranha, e então senti algo cutucar meu pé, o que me fez gritar. Olhei para o pé da minha cama e vi o Alex. Ele me pediu para não fazer barulho, dizendo que era só ele ali. Antes mesmo de eu conseguir perguntar o que ele fazia no meu quarto, explicou que os pais dele estavam brigando e que ele queria dormir comigo.
Tinha entrado pela janela. Fiquei completamente em choque. Mandei ele embora. Ele implorou para dormir ali, mas mais uma vez, eu disse para ele sair. A imagem dele saindo pela minha janela foi perturbadora. Fechei a janela, tranquei e fui direto acordar meus pais para contar tudo. Eles ficaram incrédulos. No dia seguinte foram até o fim da rua para falar com os pais do Alex, e quando voltaram, disseram que a conversa não foi nada fácil. A mãe dele reagiu de forma descontrolada, rindo e gritando na frente dos meus pais, sem demonstrar nenhuma responsabilidade pelo que o filho havia feito. Acho que meus pais não queriam envolver a polícia porque, no final das contas, Alex também era só uma criança. Algumas noites depois acordei com batidas na janela. As persianas estavam fechadas, mas eu tinha certeza de que era o Alex. Permaneci em silêncio. As batidas continuaram por uns bons 5 minutos e até ouvi ele tentando abrir a janela. Fiquei realmente assustado, meu coração disparado. Finalmente, as batidas pararam. Fui contar aos meus pais e eles me disseram para ignorar, acreditando que não era uma ameaça real, já que, como eu disse antes, ele era só um garoto. Alguns dias depois, estava andando de bicicleta com o Caio e outro amigo novo que fiz na escola. Saímos da minha casa e, ao passarmos pela casa do Alex, vi ele correr até a janela e nos observar enquanto passávamos. Contei para meus amigos o que tinha acontecido e eles acharam a situação absurda. Meu outro amigo ainda comentou que ele tinha mesmo cara de alguém que moraria em uma casa tão estranha como aquela. Naquela noite, pela última vez, acordei com um barulho vindo do meu quarto. Era o som da minha janela se quebrando. Soltei um grito ao ver o Alex escalando para dentro, tentando passar pelas persianas fechadas. Corri direto para o quarto dos meus pais e os acordei. Quando voltamos, Alex já estava do lado de fora. Meu pai saiu imediatamente e o seguiu até a casa dele, mas Alex conseguiu entrar antes que ele o alcançasse. Meu pai bateu na porta deles até que os pais do Alex abriram. Pelo jeito, ele disse algo que funcionou, pois conseguiu convencer os pais do Alex a arcar com o custo do conserto da janela, se ele não chamasse a polícia. Eles acabaram pagando pelo reparo e nunca mais tive notícias do Alex. Em algumas ocasiões, nos anos seguintes, o vi de relance na frente de casa enquanto passávamos de carro por ali. Mas, felizmente, a família dele se mudou para longe. Ainda hoje penso na possibilidade de que ele tivesse planejado algo sinistro, como me machucar por eu ter saído com outras crianças e não querer continuar a amizade com ele. Quer dizer, o que mais explicaria ele quebrar minha janela e tentar entrar? Nem quero imaginar o tipo de pessoa que Alex pode ter se tornado depois de adulto. Essa história aconteceu enquanto eu servia na Força Aérea, quando fui designado para uma base na Louisiana. Não vou mencionar o nome da base, mas tenho certeza de que muitos vão reconhecê-la conforme alguns detalhes surgirem. Isso aconteceu alguns anos após minha chegada. Cheguei nessa base em 2006 e, junto com outros soldados novatos, fui recepcionado por várias histórias de terror. Havia relatos de um homem usando uma cartola que perambulava por uma estrada de terra longa e estreita, nos arredores de uma área de armazenamento. Também falavam de um homem enlouquecido, atropelado por uma patrulha, que fugiu para uma floresta próxima. Minha experiência, no entanto, está ligada a outra história que me contaram. Foi na minha segunda noite de serviço, pelo que me lembro. Eu estava de plantão com um aviador veterano. Ele me contou sobre uma garotinha que costumava visitar o pai enquanto construíam a área de armazenamento em que estávamos, muito antes do nosso tempo. Diziam que a menina brincava nas estruturas enquanto o pai trabalhava, até que caiu para a morte ao escorregar da borda de uma dessas construções. Na época, a história não fazia muito sentido, mas, verdade ou não, me deixou assustado. Para piorar, o aviador me levou exatamente até o ponto onde diziam que o incidente ocorreu. Ele desligou o motor e o som do carro e ficamos em silêncio. Ele me deu alguns sustos, mas nada aconteceu de fato. Avancemos cerca de 3 anos. Certa noite fui escalado para trabalhar justamente nessa área específica.
Vale lembrar que eu já estava acostumado com o lugar, mas, a essa altura, a área de armazenamento estava quase toda fechada, restando apenas alguns setores menores onde precisávamos patrulhar e fazer inspeções físicas. A noite já começou com o pé esquerdo. Eu e meu parceiro Guto recebemos um caminhão de gado para a ronda, pois nosso veículo habitual estava na oficina para conserto. E sim, você leu certo, um caminhão de gado. Pode não parecer relevante agora, mas acredite, essa peça se encaixa na história mais à frente. Pulando algumas horas, tínhamos uma programação de 3 rondas aleatórias naquela noite na área de armazenamento, e já tínhamos feito 2 delas sem problemas. Então, perto das 4 da manhã, resolvemos fazer a última verificação, já que o pessoal da manutenção tinha encerrado o expediente. Para acessar essa área, era necessário abrir 2 portões enormes e bem separados, que demoravam uma eternidade para abrir. Entramos, trancamos os portões atrás de nós e seguimos com a ronda. Guto estava ao volante e eu, como observador, ia verificando as travas das estruturas com uma lanterna. Tem um detalhe que deixei de fora, mas que vale mencionar agora. A história da menininha aconteceu em uma estrada dentro da área de armazenamento chamada de Echo Street. Tudo parecia tranquilo até chegarmos à última curva de Echo Street. Durante a maior parte da noite, estávamos conversando e rindo, mas de repente senti um arrepio, como se algo estivesse fora do lugar, sem conseguir dizer exatamente o que era. Estávamos mais ou menos no meio do caminho quando o silêncio tomou conta. O som do caminhão de gado e até o murmúrio do rádio foram ficando mais fracos à medida que nos aproximávamos da estrutura mencionada naquela antiga história. Preciso destacar que até hoje, lembrar ou contar essa parte da história me faz arrepiar até a alma, os olhos lacrimejando de puro medo. Enquanto nos aproximávamos da estrutura, virei a cabeça na direção oposta à construção e do meu lado esquerdo, um som arrepiante quase me fez perder o controle. Era um gemido, um choro angustiante, como o da garota do filme O Grito. E sim, é sério. Aquele lamento baixo e sinistro começou a preencher a cabine do caminhão, vindo de um vazio assustador do assento do meio. Senti o sangue congelar e virei para o Guto gritando: "Cara, para com isso!" Ele, com uma expressão confusa, diminuiu a velocidade e perguntou: "Estou indo rápido demais?" Fiquei quieto por um instante, fazendo um sinal para que ele parasse. Ouvi de novo aquele som e Guto perguntou preocupado: "O que houve?" Desliguei a música sem dizer nada e então sussurrei para ele: "Você ouviu isso?" Ele parou o caminhão e ambos nos mantivemos em silêncio, atentos. Após alguns segundos de silêncio absoluto, o gemido perturbador voltou, desta vez mais longo e desesperador. Soou como alguém lutando para respirar, sugando o ar como se estivesse sendo sufocada. O pavor tomou conta de mim, e o fato de Guto também estar ouvindo aquilo tornou tudo ainda mais sinistro. Eu mal consegui formular a pergunta novamente quando Guto, com uma voz trêmula e carregada de medo, murmurou: "Mas que diabos é isso?" Nós dois, como 2 tolos, ainda esperamos para ver se ouviríamos de novo. Entre o som metálico dos portões balançando e o ronco do motor a diesel, ouvimos aquele gemido pela última vez. O som ficou ainda mais alto, e dessa vez parecia vir tanto de dentro quanto de fora do caminhão, como se estivéssemos cercados pelo que quer que fosse responsável por aquele lamento aterrorizante. Sem dizer uma palavra, Guto deu partida no caminhão e disparou pela rua mais rápido do que já tínhamos dirigido por qualquer outra parte da base. Ele quase perdeu o controle numa curva, mas isso pouco importava. Ambos sabíamos que queríamos sair dali o mais rápido possível. Chegamos aos portões e eu saltei do caminhão assim que pude. Guto ficou de olho enquanto eu abria os 2 portões com a maior pressa. Ele então voltou para o volante, acelerou e esperei até que eu fechasse os portões. Assim que terminamos essa parte, corremos de volta para a base principal e pedimos uma reunião com o chefe do nosso turno para relatar o que havia acontecido. Quando finalmente conversamos com ele, achávamos que ele ia nos achar malucos ou pensar que estávamos imaginando coisas. Era o final de um turno de 12 horas, afinal, e estávamos exaustos.
mas lembro-me dele nos dizendo: "Eu acredito totalmente em vocês." Na verdade, já vivi algo parecido 2 vezes, uma delas naquele mesmo lugar e outra naquele prédio logo atrás de vocês, enquanto apontava para a prisão. Sei que tudo isso soa como um clichê de filme com aquele lamento estilo o grito que ouvimos, mas acredite, aconteceu de verdade e até hoje me traz lágrimas de medo quando conto. Voltei àquela área de armazenamento só uma vez depois disso, mas nunca mais percorri aquela estrada, especialmente depois que escurece. Nunca compartilhei minha história com muita gente. Só minha esposa e alguns amigos bem próximos conhecem. Isso aconteceu durante a época em que eu estava no exército, servindo como operador de rádio na Guerra do Vietnã. Uma experiência que permanece viva em minha memória até hoje. Eu era um recruta bem jovem, recém-saído do colégio, sem saber quase nada sobre a guerra. Mal tinha noção do que estava prestes a enfrentar, ou do propósito de tudo aquilo, mas entendia que tinha um compromisso com os companheiros de serviço. Chegamos numa noite de sexta-feira e fomos colocados em vários ônibus para nos levar até os alojamentos. O ar estava úmido, o solo ainda encharcado pela tempestade que havia acabado de passar, e o cheiro de esgoto na viagem ficou marcado em mim. A primeira noite transcorreu de forma tranquila, sem nenhum evento especial, mas havia uma tensão no ar, alimentada pelas histórias que nossos sargentos contavam durante o treinamento básico. Lembro da lua em meia face, espiando por entre as nuvens acima de nós, enquanto todos contávamos piadas. Eu era mais reservado, um tipo técnico não muito dado à comédia, então só me contentava em ouvir. Minha função era garantir a comunicação entre minha unidade e o restante dos nossos homens, para que todos tivessem informações de cada canto. Carregava nas costas uma caixa que era do tamanho dos aparelhos de rádio da época, além de muitos outros equipamentos e suprimentos. Logo fui incorporado a uma unidade sólida que havia perdido seu operador de comunicações em uma explosão de mina terrestre. Jamais vou esquecer a primeira vez em que nos encontramos com o inimigo. O som era ensurdecedor. Estávamos numa área de selva densa, sem conseguir avistar o oponente, mas assim que ouvimos os tiros, nos abaixamos e disparamos de volta na direção geral dos disparos. Aquele caos pareceu durar uma eternidade, embora provavelmente tenhamos cessado o fogo em questão de minutos. Seguimos em frente para nos aproximarmos do inimigo e garantir a área. E foi então que, pela primeira vez, eu o vi de perto. Lá estavam eles. 3 soldados vietcongues mortos estirados numa poça de sangue. Eu mal conseguia acreditar que estava encarando 3 pessoas que, instantes atrás, estavam vivas. Jovens, provavelmente com irmãos, irmãs, pais. Talvez estivessem apenas descansando pouco antes de chegarmos e agora ali estavam, inertes. Mesmo assim, senti que aquilo era justificado. Eles eram o inimigo, e se não fosse assim, seriam eles olhando para nós no chão. Poucos dias depois, fomos transferidos para outro local que sofria baixas mais pesadas e precisava de reforço. Com o tempo, me habituei à violência e vi muitos dos nossos rapazes morrerem de forma dolorosa. Certo dia, meu oficial me informou que alguém queria falar comigo. Me encontrei com um homem mais velho, provavelmente nos 50 anos, que parecia completamente fora do contexto daquele ambiente. Seu comportamento era meticuloso, quase previsível, e até meu comandante se tornava um sim senhor na frente dele. Ele se apresentou como oficial de inteligência R.C.K. Douglas, destacado na região, e disse que eu seria designado como operador de rádio para sua unidade. Eu gostava da minha unidade e queria continuar com eles, mas ordens são ordens, e não tive escolha. Subi no Huey com ele e partimos. Ao aterrissarmos, estávamos em uma área de mata fechada ao lado de algumas cabanas vietcongues. A região parecia bem fortificada pelo inimigo, e eu conseguia imaginar a intensidade dos confrontos que tinham ocorrido ali. Havia alguns homens usando máscaras de gás, outros apenas parados por ali, mas ninguém parecia notar minha presença ou sequer se importar que eu estava ali. A atmosfera era estranha, algo parecia fora do lugar.
Aqueles homens não agiam como soldados comuns e definitivamente não tinham aquele olhar de medo que a maioria de nós carregava. Até tentei falar com alguns, mas o máximo que recebi foi um olhar vazio, quase sem emoção, como se estivessem afetados por algo. Seja lá o que fosse, estava presente em todos eles e aquilo me deixou profundamente desconfortável. O oficial Douglas e eu entramos numa das cabanas menores e ele me instruiu a permanecer ali até que alguém viesse me buscar. Minha intenção era obedecer, mas a curiosidade e a apreensão não me deixaram relaxar. Então decidi me aproximar da tenda principal e dar uma olhada lá dentro. O que eu vi me fez sentir um frio intenso no estômago como nunca antes. Sobre uma mesa improvisada estavam dispostos 6 recipientes opacos, cada um contendo a cabeça decepada de um guerrilheiro, com fios e tubos ligados a elas. Um líquido verde reagia com as cabeças, enquanto suas bocas e olhos se moviam levemente, dando a impressão perturbadora de que estavam meio vivas. De repente, senti uma mão pesada no meu ombro. Era o oficial de inteligência Douglas, e ele parecia extremamente irritado. Perguntei com hesitação o que estavam fazendo ali, mas ele respondeu secamente que eu não devia ter entrado e me mandou de volta para a cabana. Acho que fomos atacados depois disso, porque acordei na triagem um dia depois, com várias costelas e a clavícula quebradas, sem nenhuma memória do que aconteceu a seguir. Nunca mais vi o oficial Frederick Douglas ou aqueles soldados durante o restante do meu tempo ali, se é que esse era o verdadeiro nome dele. Fico até hoje imaginando o que estavam fazendo naquele lugar. Talvez estivessem tentando extrair alguma inteligência dos soldados inimigos mortos ou algo parecido. Seja como for, essa foi uma experiência que jamais esquecerei. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre as histórias de hoje. Se preferir, comente o horário que está assistindo. Bem, vamos continuar. Todos os nomes desta narrativa serão modificados e as localidades permanecerão em sigilo. Essa experiência me deixou com uma paranoia que nunca havia sentido antes. Era madrugada. Senti o coração pulsar forte no peito enquanto nosso veículo blindado saía da trilha de cascalho e avançava pela vegetação espessa. Fazia semanas que a unidade Bravo havia sumido, como fumaça dispersada pelo vento. Um pedido de socorro havia rompido o silêncio de nossas comunicações anteriormente, trazendo um sinal inesperado de nossos companheiros desaparecidos há muito tempo. No entanto, o que realmente me assombrava não era seu reaparecimento súbito, mas sim o conteúdo da mensagem, uma sequência enigmática de números repetida incessantemente. Sargento Oliveira, tem certeza de que chegamos ao lugar certo? Perguntei, minha voz sobrepondo o ruído estático do rádio e quebrando o silêncio que dominava a equipe. Foi o que o comando confirmou. Preparem-se, respondeu Oliveira, enquanto o veículo parava. A névoa densa parecia se intensificar. Descemos para o desconhecido, com o silêncio da base deserta se tornando cada vez mais inquietante. Os edifícios erguiam-se como cascas vazias, janelas estilhaçadas, portas entreabertas. Uma cidade que, até poucas semanas atrás, estava viva, agora parecia um espectro do que fora. Em um sussurro, Oliveira nos ordenou que permanecêssemos alertas enquanto avançávamos, com nossas botas esmagando vidros quebrados e destroços. Marcas de luta estavam por todos os lados. Móveis revirados, trapos ensanguentados e munição espalhada pelo chão, compondo um quadro do caos recente. A base, que um dia foi um centro fervilhante de atividades militares, agora estava envolta em um silêncio inquietante, interrompido apenas por nossas respirações ofegantes e o eco distante da estranha transmissão numérica. Quanto mais nos aproximávamos do centro de comando, mais alto se tornava o som, um mantra constante que parecia invadir minha mente, seu significado tão difícil de captar quanto as sombras na névoa ao redor. Ao entrarmos no centro de comando, encontramos o local deserto,
o ar denso, e a única luz vinha dos consoles que piscavam. Os alto-falantes do rádio, em meio à estática, repetiam a sequência em um tom monótono. 58247, 5824. A Cabo Lima murmurou. O que isso quer dizer? Eu percebi que seus olhos estavam arregalados enquanto ela observava a sala. O comandante Haskins talvez saiba, respondeu Oliveira. Haskins era o comandante da unidade desaparecida. Seguimos nossa busca pela base deserta, na esperança de encontrar uma pista, algum sobrevivente, qualquer indício. E então chegamos ao laboratório, onde tudo mudou. A porta estava entreaberta, pendendo de suas dobradiças como se tivesse sido arrombada. Lá dentro, o ar era pesado, carregado pelo cheiro de decomposição e produtos químicos. Frascos quebrados e equipamentos revirados indicavam que a atividade ali fora interrompida de forma abrupta. E então os encontramos. Restos dos soldados da unidade Bravo, ou o que sobrou deles, estavam espalhados pelo chão, seus rostos congelados em expressões de pavor absoluto. Era um cenário de massacre, mas sem explicação aparente. Nenhum ferimento de bala, nenhuma evidência de resistência nos corpos. Lima apontou em direção a um canto da sala. Ali, em meio a uma pilha de notas de pesquisa e experimentos abandonados às pressas, estava o corpo do comandante Haskins. Em sua mão rígida, um bloco de notas amassado, onde os números 58247 estavam rabiscados em uma caligrafia trêmula, seguidos de uma frase sinistra. Eles estão vindo atrás de nós. Aquela revelação nos atingiu com força, deixando as implicações de suas palavras ecoando em 1000 perguntas sem resposta. Quem estava vindo por eles? Esse pedido de ajuda não era um chamado de esperança, mas um alerta sombrio? Foi nesse momento que a realidade da nossa situação se impôs. Estávamos isolados, em um silêncio pesado, quebrado apenas pela repetição incansável da sequência numérica. Não éramos os salvadores. Havíamos nos tornado as próximas vítimas. O pânico tomou conta enquanto o ambiente parecia nos envolver, e a névoa do lado de fora tornava-se ainda mais espessa. Nossa única opção era fugir. Corremos, tropeçando pela névoa, guiados apenas pelo brilho distante do nosso veículo. Aqueles números continuavam a ecoar em minha mente, como um cântico que parecia nos seguir, sussurrando por entre a névoa. Quando finalmente avistamos o veículo, uma sombra emergiu da névoa. Um frio que superava a própria morte percorreu minha espinha, enquanto uma figura envolta em sombras se movia em nossa direção. Precisamos sair agora. O grito de Oliveira me trouxe de volta, a urgência em sua voz refletindo o medo primordial que eu também sentia. Nosso treinamento havia nos preparado para muitos tipos de inimigos, mas não fazíamos ideia do que estávamos enfrentando ali. Nos apressamos para dentro do veículo. As mãos de Lima tremiam enquanto assumia as comunicações, a voz carregada de medo. Aqui é a unidade Alfa chamando o comando Mayday. Mayday. Precisamos de extração imediata da Zona Bravo. Você copia, câmbio? O rádio respondeu com estática e então os números interromperam seu pedido de ajuda. 58247. Eu não conseguia afastar a sensação de que esses números tinham algum significado profundo no que encontramos ali. À medida que a base desaparecia no horizonte, sendo engolida pela névoa, a figura que emergiu das sombras também sumia. No entanto, o terror que ela deixou ficou presente enquanto avançávamos para um futuro incerto. Oliveira quebrou o silêncio. Não podemos deixar que isso termine aqui. Precisamos descobrir o que esses números significam e o que aconteceu com a unidade Bravo. Eu também sentia esse impulso. Era como se devêssemos isso a eles, aos corpos contorcidos e sem vida que deixamos para trás. Quando o primeiro raio da aurora atravessou a escuridão, uma determinação sombria se fixou em mim. Sobrevivemos àquela noite, mas a verdadeira batalha parecia apenas começar. Armados apenas com uma sequência numérica e as memórias assombrosas do que testemunhamos, o enigma desses números e os horrores que poderiam ter atingido a unidade Bravo continuavam a nos assombrar. Tenho certeza de que esse sentimento permanece com todos nós.
Aqueles horrores na base foram apenas um capítulo de uma história muito maior e mais aterradora do que jamais imaginamos. Ei, amigos, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela, vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.